Olá, olá a todos, olá a todas. Estamos mais uma vez aqui, né, dando continuidade aos nossos encontros, com esse objetivo de aprofundar temas que, dentro das ciências humanas e um pouco das ciências da natureza, possam contribuir para as reflexões com conteúdo do Enem, com conteúdo mais amplo que possa ser utilizado pelo aluno nas próximas provas e testes que virão aí. Uma contribuição. Hoje, o nosso encontro é com o professor Marcos Vinícius, o nosso professor de História aqui no Campus Morrinhos. O Marcos Vinícius é de Anápolis, formado em História, na graduação, com doutorado em Ciências Sociais pela UFG, e já está há alguns anos aqui contribuindo com o ensino da disciplina de História, onde ele tenta trazer os conteúdos para a vida do aluno, para a realidade. Então, o professor Marcos hoje vai falar sobre uma parte inicial, um aspecto mais específico sobre o que é a história, sobre como que é essa disciplina. Depois ele vai fazer uma fala sobre as contribuições de cada época da história da humanidade. E, por fim, algumas perguntas para a gente dar uma conversada aí mais aprofundada. Então, professor Marcos Vinícius, queria agradecer muito pela sua participação, por você se dispor a organizar uma aula, organizar um conteúdo em que possa estar articulado várias ideias e contribuir com mais esse recurso para a formação do aluno e para o preparo, né, para a vida que vem. Então, muito agradecido mesmo, Marcos, e pode começar. Obrigado, Diego, obrigado aí pelo convite. Então, a gente tá junto aí, trabalhando já há um tempo, né, desde 2016 no IF, compartilhando as disciplinas aí de História, de Sociologia, juntamente com os outros professores. Então, assim, é um prazer poder falar aqui para os nossos alunos, especificamente, né, para a gente trabalhar alguns pontos que muitas vezes são pontos que fogem, né, da nossa disciplina como um todo, trazer um pouco de umas discussões mais teóricas, que até então, muitas vezes, a gente não aborda de uma maneira tão forte em sala de aula. É lógico, quando a gente aborda os conteúdos, esses conceitos, eles estão implícitos ali, né? Muitas vezes, até mesmo a gente explicita isso como conceitos, né, de revolução. Então, a gente precisa perceber como que essas questões elas são dadas, porque a história ela é pensada, né, a partir de conceitos, ela é pensada a partir de características, então, que nós pensamos, elencamos para discutir os fatos, os temas, aquilo que é o objeto da história. Então, é para isso que nós estamos aqui hoje e que nós vamos discutir esses elementos. Então, compartilhar um slide aqui agora. Para a gente começar a trabalhar. Então, como o Diego falou, né, está dividido aqui em duas partes, e a gente vai trabalhar especificamente, primeiramente, uma visão mais teórica, né, discutindo a relação entre história e ciência, e até mesmo a definição, né, do que é história. Porque, né, a gente vai ver que essa definição, ela não é fixa, ela não está calcada num elemento que vai se perpetuando ao longo do tempo. Conforme nós temos, né, períodos históricos distintos, períodos específicos a serem trabalhados, essas noções, essas visões sobre o que é história, como a história deve ser trabalhada, qual enfoque dar a essa história, tudo isso, então, é percebido e é trabalhado de acordo, então, né, com esses períodos históricos ali colocados. E a gente vai trabalhar, primeiramente, essa relação sobre história e ciência. E essa é uma relação que perdura durante muito tempo na história. Justamente por quê? Porque a partir do século XIX, né, quando, se a gente for pensar, a história, né, ela remonta à antiguidade. Então temos lá, né, Heródoto, né, conhecido como o pai da história, enfim, né, quando ele escreve os livros, né, sobre as guerras, né, que ocorreram ali na Grécia. Então, dessa definição, né, então a gente considera ali o primeiro historiador, depois temos, né, historiadores romanos, por exemplo, Flávio Josefo,
que escreve sobre a história dos judeus, perpassando, né, durante a Idade Média, Idade Moderna, e no século XIX, né, com o avanço de métodos e técnicas científicas, todo o debate, né, que se inicia a partir da Idade Moderna do que é ciência, como a ciência deve ser feita. Então, você estabelece alguns pressupostos ali, partindo, né, de toda a discussão do método indutivo, dedutivo, do que pode ser considerado ciência. Isso chega, então, no século XIX, que é quando nós temos ali no século XIX, né, aquela separação entre a história da filosofia. Então, a história ela começa a caminhar com as suas próprias pernas, digamos assim. Ela deixa de ser, então, né, uma filosofia da história. Ela começa a ser, e ela começa a caminhar, e ela começa a discutir, então, com suas próprias pernas, principalmente no que se refere a esses aspectos teóricos, especificamente. E no século XIX, então, vocês estudaram no primeiro ano, filosofia, nós temos uma influência muito forte do positivismo, de uma história que a gente vai ver daqui a pouco, que estava muito baseada na questão personalista. Então, esses historiadores, né, positivistas, que acreditavam no processo de desenvolvimento, né, de leis históricas, então, que era possível você escrever, né, você fazer uma história universal. Então, eles definem, né, essa história como sendo o estudo do passado. Então, vamos pensar, né? História é o estudo do passado. Essa é uma definição muito vaga, né, e muito ampla. Porque o que a gente pensa, né? Tá, se a história é o estudo do passado, os historiadores não podem estudar o tempo presente, então a gente só pode estudar, né, aquilo que está morto, aquilo que foi deixado para trás. Mas essa definição, ela vigora no século XIX, justamente por quê? Porque você precisava definir qual era o campo da história a ser trabalhado. Então define-se, olha, o campo da história é o passado. Por quê? Porque você precisa distinguir a história da filosofia, da sociologia, da antropologia, da geografia, da psicologia, da própria ciência política ali, né, que nasce no final do século XIX. Então, para você fazer essa delimitação, você teria, então, nesse momento, né, que definir esse campo. Então, o campo da história seria o passado. Então, os historiadores, então, trabalhariam justamente o quê? Com esse estudo do passado. E aí, quando nós temos, no século XX, um grupo, né, de historiadores que fica conhecido ali, né, como Escola dos Análises, que eles, enfim, surgem na França ali na década de 1920, publicando, né, uma revista, Os Anais de História, acho que é econômica e social, se eu não estou me enganado, enfim, aqui especificamente. Então, eles são chamados de escola justamente por quê? Porque não é um prédio físico que eles estão ali, mas porque esse grupo de historiadores, né, Marc Bloch, Lucien Febvre, eles, enfim, se reúnem em torno dessa revista para pensar novos paradigmas, novas visões pelos quais a história deve ser passada. Então, esses historiadores do século XIX, como eu falei, né, que previam essa história enquanto estudo do passado, a história para eles era basicamente o quê? Uma história narrativa. Então, você pegava ali, né, um grande evento, um grande estudo, e você pegava e iria descrever aquele estudo, o que aconteceu, como aconteceu, dando importância, por exemplo, né, aos grandes homens nessa história, aos seus feitos. Então, era uma história narrativa, né? Era uma história que, de uma certa maneira, ela servia para corroborar aquilo que a gente pode falar, né, de uma história oficial, que era uma história ligada ao Estado, uma história que servia para legitimar o uso desse passado por esses estados, por esses governos. Então, a história, ela servia e ela tinha essa função. Então, no século XX, então, quando nós temos ali, né, a Escola dos Análises, criando e discutindo essa questão, ela vai começar, né, e essa é uma definição que Marc Bloch, ele traz no livro dele, né, Apologia da História, o Ofício do Historiador, que é um livro, então, que ele escreve quando ele está ali, né, preso pelos nazistas. Ele era judeu, estava tentando fugir,
e naquele momento ali ele é preso, e ao ser preso, ele vai escrevendo ali, né, nessa prisão, antes de ser executado, esse estudo, então, sobre a história, né, sobre as questões mais teóricas, metodológicas do que pode ser definido história. E ele coloca, olha, história não é apenas o estudo do passado. A história é o estudo do homem no tempo. Ou seja, o objeto primordial da história não é o passado, mas como o homem ele se porta no tempo, como que essas mudanças elas são realizadas, como que essas permanências elas são feitas. E aí, esses historiadores dos análises, eles saem de uma perspectiva, né, que é uma perspectiva ali da história narrativa desses historiadores do século XIX, para o que é chamado de uma história-problema. Então, não cabe, né, ao historiador, nesse momento, simplesmente pegar aquele passado e descrever aquele passado tal como ele foi. Nesse momento, então, o historiador ele deve fazer o quê? Ele deve pegar o que ele quer estudar, né, esse objeto. Então, vamos pensar na história desse homem no tempo. Mas para ele conseguir, então, fazer história, ele deve desenvolver um problema, né? Então, vamos pensar a Revolução Francesa, né? Uma história da Revolução Francesa. Não basta você chegar e falar, a Revolução Francesa ocorreu quando os franceses, cansados do governo, invadiram, tomaram a Bastilha no dia 14 de julho de 1789, blá, 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 blá. Rei Luís XVI foi decapitado, tudo mais. Fala, não, tá, isso foi a Revolução Francesa, a gente conhece os fatos. Mas o que desencadeou essa Revolução Francesa? Quais foram as noções, quais foram as prerrogativas que você tem ali? Por que, então, nessa Revolução Francesa, quais são as suas influências? Ou seja, você levanta questionamentos através do quais você vai tentar, né, você vai pensar esses elementos dessa Revolução Francesa. Então, pensa, não é simplesmente uma descrição, mas ao trazer essa história problema, buscar, né, organizar esse processo, você começa e você vai avançar mais para dentro do estudo dessa história. E aí esses historiadores, eles vão, né, dessa escola dos análises, elas começam a fazer uma relação com outras ciências humanas. E aí já para superar justamente aquela compartimentação desses historiadores do século XIX. Ou seja, não basta você pegar toda essa história, né? Fala, não, a história tem que ser pura. Eles falam, não, para a gente conseguir compreender esses elementos, a gente tem que ter a ajuda de outras ciências humanas. Então, a gente precisa ter a ajuda da geografia. Então, quando temos ali, né, Fernando Brodel, né, que ele é da segunda fase dos análises, e que ele vai escrever, né, a sua tese sobre o mundo mediterrâneo, a utilização da geografia ali para ele é fundamental para compreender como que aquela organização espacial ela está desenvolvida ali. E a gente vai ver que a utilização, né, dessa geografia e desses outros elementos, ela vai dar essa concepção do que a gente considera hoje como sendo uma história. E aí a gente passa para um autor brasileiro, né, e que quando geralmente a gente começa a estudar na faculdade, ele é um autor que ele é muito utilizado, porque ele tem um livrinho de introdução à teoria da história, e ele vai falar justamente o quê? Ele vai falar, olha, né, que é a conclusão do livro dele, que tem um capítulo todo que ele vai discutir, né, se a história é uma ciência, e no final ele chega a uma conclusão que, na época, né, eu, enquanto aluno de primeiro ano da faculdade ali, ela me frustra, mas, ao mesmo tempo, hoje eu percebo que, na verdade, foi a forma, né, do Ciro Flammarion Cardoso, falar, olha, a história ela é uma ciência específica, né, quando ele coloca
que a história ela é uma ciência em construção, ele quer dizer justamente o que? Olha, a história ela não pode ser igualada àquilo que a gente considera como uma ciência formal, né, como aquele modelo de ciência, né? A física, a química, a matemática, que você consegue dar respostas, né, exatas, né, enfim, daquele momento ali. O Ciro, ele vai trazer uma discussão que ele está pautado justamente no quê? Quando ele fala, né, dessa ciência, ele vai trazer 5 pressupostos ali, e esses pressupostos, que é através do qual ele chega, né, nessa discussão, se a história ela pode ser, né, uma ciência ou não, e ele coloca aqui essa ciência em construção. O primeiro ponto que ele vai falar é o quê? Essa formação que nós temos das ciências dentro das ciências humanas, ela é pautada, né, se você pega ali aquela visão durkheimiana, desses historiadores também, né, do século XIX, que aquela noção, então, de que ciência é o conhecimento baseado em leis naturais. E essas leis naturais, é possível você também estabelecer leis sociais. Então, se a gente pega, né, esses historiadores do século XIX, eles propunham isso. Então, quando esses historiadores escreviam lá, né, uma história universal, eles pretendiam falar isso, olha, essa história que eu estou escrevendo aqui, né, então, geralmente você pegava, eram compêndios, assim, com 20, 30 livros, né, era bonito, né, você ter aquilo na sua sala da sua casa junto com a Barça, né, e aquilo ali dizia justamente sobre isso, ou seja, olha, isso aqui que eu escrevi, ele consegue explicar toda a sociedade. Mas é lógico, ela está explicando a sociedade partindo de um determinado ponto, né? Partindo de uma determinada visão. Então, esses autores, né, que buscavam discutir essa visão dessa história universal, eles estão partindo de determinados elementos. E eles acreditavam, de fato, que aquilo que ele estava colocando ali, baseado, né, nessas leis históricas, ela chegava o mais próximo possível do que era o real. E aí Durkheim coloca que essa tentativa... o Ciro coloca que essa tentativa, né, de você escrever essa história, a partir desse momento, ela começa a ser formada por um método científico. Ou seja, você tem, então, esse conjunto de normas que são colocadas, que são pautadas, através do qual você vai escrever. E aí, quando ele descreve esses 2 níveis, né, o científico, do método científico, que é o teórico e o empírico, isso a gente consegue perceber e avançar dentro desse sentido histórico. Porque, por exemplo, quando a gente pega nesse momento, né, e quando a gente vai escrever, por exemplo, um trabalho histórico, se você simplesmente pegar um processo descritivo e você mandá-lo, né, para qualquer revista acadêmica, que seja uma revista ali, né, que tenha uma avaliação por pares, que tenha um mínimo de um processo avaliativo, eles vão pegar e vão falar, tá, mas qual é a teoria? A partir de qual elemento, então, né, teórico você está pensando isso? Você está pensando isso a partir de uma história cultural? Você está pensando isso a partir do materialismo histórico dialético? Você está pensando isso através de uma nova história política? E a partir desses elementos, então, a gente consegue pegar e discutir as questões empíricas. Ou seja, não, eu vou discutir isso aqui, né? Eu tenho essa teoria por base, mas para conseguir desenvolver aqui, eu preciso, então, de documentos. E aí, na história, a gente tem a utilização de mais dos diversos tipos de documento. Quando a gente pega, por exemplo, os teóricos, né, os historiadores daquele século XIX, o que era documento para eles? Era papel. Literalmente papel. Ou seja, documentos oficiais basicamente produzidos pelo Estado. Ou produzido por esses grandes homens. Isso que era o material para eles. Então, a forma da história produzida por qualquer outro elemento, ela não era válida.
E no século XX, então, você começa, né, e a história começa a falar isso. Fala, olha, por que você não pode utilizar o oral? As pessoas, então, né, o relato dessas pessoas. É lógico, o historiador, então, quando ele vai ouvir o relato dessas pessoas, ele não vai tomar esse relato como sendo a verdade, né, absoluta. Então, porque aquela pessoa falou, aquilo é uma verdade absoluta. Mas, através desse seu conhecimento teórico, empírico, dos métodos de trabalhar a história oral, você consegue extrair dali informações interessantes para que elas possam ser utilizadas. E aí, um outro elemento que ele vai colocar, que é justamente o quê, né? Que a ciência não é um conhecimento individual. Por quê? O que eu estou fazendo, o que eu estou escrevendo aqui, não é algo simplesmente novo. Novo no sentido de que, nossa, eu não estou reinventando a roda. Mas eu estou me baseando em documentos escritos por outras pessoas, mesmo que seja para ter uma análise crítica ali, né? Teóricos que pensaram esses elementos. Vão pensar, né? O próprio Marx, quando ele escreve, ele desenvolve a sua teoria. E que ele vai avançar em relação a isso. Então ele vai se apoiar em alguns elementos justamente para criticá-los e reformulá-los. Né? Seja a economia política inglesa, seja a própria noção que nós temos ali, né, do socialismo francês, da filosofia alemã, né, Hegel, Feuerbach. Então a gente compreende esse processo histórico, né, como coletivo justamente por causa disso. Porque esse historiador, quando ele vai escrever, ele está se assentando em bases que já foram construídas. E aí a gente chega no último ponto que ele vai discutir. Por isso que ele coloca, né, que a história é uma ciência em construção. Porque ele coloca, olha, que a ciência histórica é falível. Como assim, né, falível? Se você pegar, por exemplo, a Revolução Francesa, e isso falando, né, dentro dessa perspectiva, né, histórica de compreender, você tem diversas formas de explicar isso, e que a gente vai entrar já no nosso próximo tema. Você pode explicar isso a partir de uma visão, né, econômica, você pode explicar esse elemento a partir de uma questão política, a partir de uma questão social, a partir de uma questão econômica, enfim, você pode trabalhar isso a partir de vários elementos. E até mesmo a própria interpretação dessa Revolução Francesa. Então, se você pegar, né, o que historiadores que vivenciaram a Revolução Francesa escreveram, historiadores do século XIX, do século XX, do século XXI, se você pegar, né, e ler esses elementos ao longo do tempo, você vai falar, mas são elementos distintos, né, são verdades distintas. E o Ciro vai falar o quê? Justamente o quê? Porque esse processo de acumulação, ele está ligado, e aí a gente entra nessa definição de história, né? Porque ele está ligado nesse espaço, nesse tempo. Esse historiador, ele é um sujeito histórico. Então, essa análise que ele vai realizar desse evento, né, vamos supor, da Revolução Francesa, ela está ligada nessa noção desse tempo e desse espaço. Que esse autor ali, ele está colocado e ele está discutindo. Então, repara, isso é importante. Então, a história é o estudo do homem no tempo e no espaço. E é importante vocês terem isso em mente. Por quê? Porque quando esse historiador ele vai analisar esse objeto, ele vai discutir, a gente tem que ter noção disso, o historiador como um sujeito histórico e a própria análise que ele dá. Então vamos pensar, né, quando a gente fala em antiguidade, você não pode analisar, né, a antiguidade grega e a antiguidade egípcia, por exemplo, partindo dos mesmos pressupostos. Porque você vai cair numa análise falseada. Porque apesar dos dois, né, viverem ali basicamente no mesmo período, ou seja, né, teoricamente no mesmo tempo histórico para nós hoje, a questão espacial influencia, né? E aqui espacial, tanto territorial como ao longo do tempo, nessas visões,
ela influencia justamente como essa história ela vai ser escrita, ela vai ser vista e ela vai ser trabalhada. Então, até aqui, professor, alguma coisa, algum comentário aí que você queira fazer? Não, professor, tá ótimo aí. Não, só ia comentar aí, falar que o Ciro é o famoso cidadão goianiense, né? Ah, é, né? Eu tinha esquecido. De Goiânia. Ele deu uma palestra na UEG, infelizmente, na época eu estava no mestrado, eu não consegui assistir. As duas vezes que eu tive a oportunidade de assisti-lo, eu não consegui. Não deu. Agora não vai poder mais, né? E é interessante, porque a gente vai trabalhar daqui a pouco o Egito, né? E o Ciro é um dos primeiros egiptólogos brasileiros, né? Então, assim, o cara, ele fez uma tese de doutorado em egiptologia na França, né? Imagina Então, um goiano na França nos anos 60, 70, né? Por aí, deve ser 70, estudando o Egito. Um goiano na França estudando o Egito. pensa, Não, né? É algo, enfim, assim, né? Que para o Brasil daquela época, né? É um processo. Sim. Enfim, se até hoje em dia, né? Se até hoje é difícil encontrar historiadores da antiguidade ou medievalistas na história no Brasil, né? Entre historiadores brasileiros, isso há 40 anos atrás era mais difícil ainda, né? Você falou, é o primeiro. Né? Eu fui conferir aqui rapidão, mas a tese dele não foi sobre egiptologia, foi sobre a Guiana Francesa, né? Trabalho escravo. Mas de qualquer forma ele é conhecido de qualquer forma, ele tem uma produção imensa sobre Egito, né? Sim. Dessa época mesmo. E é desse período, né? Dos anos 70, 80 que ele está lá estudando. Eu lembrei porque eu tinha lido um texto, né, sobre ele na época que ele morreu, e que ele falava, porque foi justamente na Universidade de Nanterre, né, que ele começa a se interessar pelo Egito, que ele tem esse interesse, né? Então tem aquele livrinho dele da coleção da história, né, o Egito Antigo. Ele tem livros sobre sociedades no Egito próximo. Que se a gente pensar, a maioria dos livros, né, que nós tínhamos nessa época eram livros, enfim, né, de de historiadores do exterior, de outras, enfim, né, de outros locais que não brasileiros, né? E ele consegue trazer, então, né, e discutir, e ele vai entrar em temas que até então ninguém trabalhava. Então, se a gente pensar, né, ele trabalha com a América pré-colombiana. É esse, né, professor? Escutou, Marcos? Oi, não escutei não, desculpa. Aqui, ó. Não, eu tô mostrando aí para você o... você não tá tendo essa tela, né? Aí o livrinho dele aqui. Não, é muito... E o que chama a atenção, Marcos, é que nesse livrinho aqui, ele fala algo que você colocou aí, da importância dos conceitos para a história. Quanto é importante. Aí eu lembro, também foi uma experiência muito parecida igual a sua, logo no primeiro ano do curso de História, do meu professor de História Antiga, trabalhando o Egito Antigo, citando o Ciro Flammarion Cardoso, e falando algo que mudou a minha visão sobre a história, que ele falando assim, ó, nós temos uma explicação. A explicação que é colocada aqui, a que mais aceita, é a da chamada hipótese casual hidráulica. Lembra? Que falava assim, nossa, eu olhei assim, casual hidráulica, hipótese casual hidráulica. Aí você entra para fazer o curso de História pensando que vai ouvir, assim, uma lista de datas, de grandes nomes, de personagens, de acontecimentos, de mudanças. E não, de repente vem o professor e dá uma frase para você, né? Dá duas palavras, hipótese 3, né? Hipótese casual hidráulica, que é para poder explicar, né? Trocando aqui, explicar a origem dos estados em algumas sociedades, em algumas regiões do mundo. Aí foi falar, não, o estado surgiu porque, no caso do Egito e da Mesopotâmia, tinha que ter uma coordenação para construir as barragens, para construir
os prédios que fossem para poder aproveitar a cheia dos rios para poder produzir e plantar, né, na agricultura. E aí acredita-se que é por causa da necessidade de uma organização que controle e faça esse processo que surge o Estado. Então, a hipótese casual hidráulica, um motivo por causa das águas. Então, foi muito interessante essa discussão que ele coloca, o Ciro, né? Então, o nome dele é totalmente vinculado, e com essa visão que você coloca, né, que é o que a gente tenta trazer e pensar a história através de conceitos, e não de datas, personagens, né, acontecimentos. Enfim, era só esse comentário mesmo dele. Querido goianiense. E aí a gente entrando já nessas diferentes formas, né, que a gente tem, né, de como explicar a história. Porque quando a gente pensa hoje, né, quando um historiador ele vai analisar essa história, se a gente pensar, né, a própria discussão que Marx realiza, a gente pegar, né, e tem aquela acusação, né, quase simplista, né, de que Marx ele esquece de outros pontos e ele trabalha somente a economia, né, para discutir o surgimento do capital. Nada mais falso do que isso, né? Quando a gente lê a obra de Marx e você conhece, você vê então e você compreende que na verdade não é, né? Então, como se coloca a primazia do econômico, né? Que o econômico determina todos os elementos, mas que nós temos ali, né? Enfim, né? Que a economia consegue explicar tudo, né? Que se coloca, mas que nós temos, né? E Marx discute como os aspectos culturais, políticos, né? Então, se a gente pega as obras políticas de Marx, né, em que ele analisa ali, então vamos pegar, né, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, a Guerra Civil na França, ele consegue fazer e discutir, perceber essa história partindo desses pontos de uma maneira fantástica. Mas a gente tem determinadas correntes históricas, né, que buscam, nesse momento, explicar a história partindo, então, né, de determinada visão, de determinado viés. Esse elemento é errado? Não. Porque foi aquilo que a gente falou, né? Você está partindo de um pressuposto teórico. Então, não são todos, enfim, né? Você não é obrigado a seguir nesse momento todos os elementos que todas aquelas pessoas ali vão trabalhar. E aqui a gente coloca, né? Eu trouxe, né, a pedido do professor Diego, essas 4 formas, né, da gente perceber esses elementos, como esses elementos, então, eles são dados, e como, então, que essas visões, né, possíveis de serem explicadas na história. A primeira que nós temos, né, que seria essa visão economicista, que eu já comentei aqui, né, que muito se atribui a Lamarck, ou seja, né, que os marxistas, então, eles passariam para explicar a história, né, somente por uma questão econômica, nada mais falso. Mas, de uma maneira geral, essa visão sobre a história e essa discussão econômica, ela está muito baseada naquela visão que é trazida e que é colocada particularmente pela economia em si. É lógico, a gente tem, né, a história econômica. No Brasil, acho que a gente só tem um curso de pós-graduação em História Econômica, que é na USP, que eles têm um mestrado e um doutorado. Nem sei se ainda tem, porque estava para fechar. Mas, enfim, é possível explicar a história, né, o desenvolvimento a partir disso. Então, muitas vezes, né, e principalmente quando há grandes crises históricas, a gente tem quase que uma volta, né, desse processo economicista. Então, se você pega ali, né, a crise de 29, né, e a crise de 2008, e essa tentativa, né, de muitos historiadores trazerem, né, e tentarem explicar como que essas crises afetam, né, a sociedade, e muita da parte, né, dessa história com esse viés economicista, ela é feita justamente por economistas, né, ou por historiadores que nesse momento, então, eles têm um interesse de perceber como que esses aspectos econômicos influenciam essa sociedade. Fala aí, professor, já que você levantou a mãozinha.
Não, só confirmando aqui eu procurei aqui rapidamente, você falou sobre a pós-graduação em História Econômica na USP, né? Parece que ainda existe, parece que eles persistem ainda com o programa deles, né? Tem a página aqui no site, está atualizada. Então, se alguém tiver interesse aí, procurar aí, pós-graduação História Econômica USP. Só isso. Que é, na verdade, a mais antiga, né, pós da USP. Eu acho que ela é mais antiga até que a pós em História Social, se eu não me engano. Tem uns trabalhos, assim, muito interessantes. Então, eu li há um tempo atrás uma tese que um autor, agora eu não me recordo o nome, que ele vai discutir a crise de 29, né, a partir da literatura americana no período. Então, que ele vai discutir a partir do livro, né, tem um filme também, chamado Vinhas da Ira. Então, acho que é John Steinberg, né, que é o autor, que, enfim, vai falar justamente, né, dessas pessoas que elas são afetadas por essa crise, de uma família, né, da desestruturação dessa família, do processo, enfim, né, dessa viagem dele pelos Estados Unidos em busca de emprego, na verdade, né, em busca de sobreviver. A grande verdade é isso, né, em busca dessa sobrevivência ali nesse momento. Então, a economicista ela passa por isso. A politicista e a personalista, eu vou trabalhá-las basicamente juntas. Não porque elas sejam a mesma coisa, mas porque elas têm elementos de nascimentos próximos. Essa, né, que a gente chama de politicista, foi aquilo que eu falei para vocês, que está muito ligada à história do século XIX, que era a história o quê? Era a história do Estado, era a história da nação, era a história do país, era aquela história, então, que era responsável por você fazer e por você, né, discutir nesse momento, então, as características que aquele Estado ele tinha frente aos demais. Então, como eu falei, era basicamente uma história, né, oficial, que era essa história politicista. Só que aí nós temos um processo, né, no século XX, né, e quando vem justamente, né, a escola dos análises, né, a história cultural na segunda metade, né, do século XX, nós temos a história política perdendo espaço e sendo até mesmo taxada, né, como uma história atrasada, como uma história relegada, como uma história que já não cabia mais nesse momento, então, dentro dessa nova perspectiva. Então, você começa nesse momento, então, a deixá-la de lado. Mas aí nós temos, então, na França, a partir da década de 70, um renascimento, então, dessa que vem ser chamada de uma nova história política. Essa nova história política ali, que vem sendo construída, né, e a gente tem ali um nome, né, principal dessa história, que é o René Rémond. Nessa nova história política, que ela é uma base ali também, né, de uma história cultural, porque ela tem essa influência. Então, nessa nova história política, que é destacada aí por René Rémond, o que ele vai, né, abordar, o que ele vai fazer? Ele vai focar necessariamente nesse processo das eleições. Como assim, né? E por que essa história política necessariamente foca nisso? Porque enquanto aquela primeira, né, que a gente pode chamar de história política do século XIX, ela, enfim, né, trabalhava, né, com o Estado e era basicamente uma história oficial, René Rémond, quando ele fala, né, que ele vai discutir esse papel central dessas eleições, isso está muito focado, que ele consegue, né, nessa visão dele, ele consegue, a partir, né, do estudo dessas eleições, discutir, né, investigar como que as forças políticas e sociais
elas estão ali, né, imbricadas, elas estão ali colocadas, como que se dá os elementos de permanência e de ruptura dentro desses governos, como que essa composição desses governos, eles conseguem explicar as ações ali tomadas, como você tem, então, né, a opinião pública sendo posta, né, e o que vem a ser opinião pública, que muitas vezes fala, opinião pública, mas o que é opinião pública? Então, ele traz esses elementos e mesmo discutir, né, como que o próprio processo eleitoral se dá. Porque não é todo mundo que vota, não é todo mundo que está ali, né, que dá esse destaque. Quem eram os eleitores do século XIX? Quem vão ser os eleitores no século XX, no século XXI? Então, a partir dessas discussões, o René Rémond, ele começa, então, a trazer esses elementos. E aí nós temos outros autores que vão buscar, né, e que vão começar a trabalhar nessas questões próprias dessas visões. Então, a gente tem ali também o Jean-Pierre Riot, que ele vai discutir a questão da associação, né, em política, e aí trabalhando a questão de federações, sindicatos, como que as organizações políticas, elas influenciam na opinião política, no debate das ideias, né, na influência dessas ideias. Nos Estados Unidos, então, né, você tem algumas pesquisas interessantes, baseadas, né, não necessariamente nessa mesma visão da história política, mas sendo trabalhada também da importância, né, dos think tanks, que são organismos responsáveis, né, por fazer ali lobby, por defender uma determinada visão junto a políticos, governos, ciência política, então trabalha muito disso. E a ciência política, desculpa, a nova história política, ela um dos elementos que mais foca e que traz demandas assim, é justamente o quê? É a discussão sobre aquilo que a gente pode colocar, que é a opinião pública. A opinião pública, ela é o fator primordial aqui, porque a partir dela você consegue trazer e explorar elementos completamente distintos, né? E perceber como ao longo do tempo essa sociedade está ali e ela muda, então, né, essa própria visão, esses próprios contornos ali do que vem a ser colocado, né? Então, a opinião pública hoje, por exemplo, é contra o aborto. Mas o que é essa opinião pública? O que ela é formada? De quem ela é formada? Você traz isso a partir somente de pesquisas, né? Você bate na casa da pessoa, você é a favor do aborto ou não? Ou essa opinião pública ela é construída, né? Ela é colocada, então, pelos jornais. Então, se a gente pega, né, os jornais ali pré-golpe de 1964, né, que colocava que a opinião pública clamava para que as Forças Armadas defendessem o Brasil do comunismo. Ora, mas quem é essa opinião pública? Os donos dos jornais, a elite brasileira, né, que estava ali. Então, a gente tem que perceber justamente esses pontos. E aí, o último, né, que é para ser discutido, que é a história cultural. E aí, trazendo, né, e discutindo a história cultural, a gente tem que perceber que a história cultural ela é uma derivação ali da escola dos análises, né? Justamente, que é chamada ali da terceira geração da escola dos análises, que é aquela que vai ser desenvolvida ali, né, a partir da segunda metade, né, do século XX, mais especificamente ali, né, na década de 60, no que a gente chama ali, né, de história das mentalidades. Há outras visões sobre a história cultural. Então, se a gente pegar ali, né, o Peter Burke, no livro dele, o que é história cultural, que é um dos principais manuaizinhos, né, para explicar essa história cultural, ele fala que a história cultural ela é dividida, então, basicamente ali, né, em 4 partes. Então, ele coloca que a primeira parte, que seria chamada, né, da história cultural clássica, ela está relacionada ali, né, entre 1800 e 1950, e que ela era responsável justamente, né,
para discutir questões entre famílias, línguas, tradições, religiões. A segunda, que ele vai chamar ali, né, de uma história social da arte, que vai começar a ocorrer a partir de 1930, e que vai diferir, então, né, até da história da arte que era colocada antes disso, que era uma história da arte basicamente técnica, né, de descrições de atores e técnicas, e aqui essa nova história social da arte, né, essa história social da arte, desculpa, ela procura nesse momento, então, perceber como que essa arte, na verdade, ela é fruto de contextos culturais e sociais dessa época. A partir da década de 60, que ele coloca ali a história da cultura popular, que era uma história, né, baseada na discussão de um elemento até então relegado, porque, né, que a gente chama ali da história clássica, que vai de 1800 a 1950, grande parte do que era estudado enquanto história era aquela história, era a cultura, né, que a gente pode chamar de uma cultura de elite, aquela cultura, enfim, clássica, né, que estava colocada ali. E aqui não, a partir da década de 60 você vai discutir uma cultura popular, ou seja, você vai discutir realmente elementos culturais que a população, né, que eram excluídas do poder, elas detinham ali. E o quarto e último, então, que ele vai trazer, que seria essa nova história cultural, que está muito baseada na noção, né, da chamada nova história, da história das mentalidades francesas, né? Que aí você tem justamente o quê? Uma abordagem caminhando mais para essa noção, né, antropológica ali, de perceber, né, costumes, sociabilidades, representações como o objeto a ser estudado. Então, nós acabamos essa parte aqui, então, e a gente vai começar agora o processo de discussão desses conceitos aqui. Então, entrando agora, né, nas definições de alguns conceitos que são importantes para a gente compreender e perceber, né, como que a história ela se dá. Então, a gente tem 4 conceitos aqui, que são conceitos que são determinantes, então, para a gente compreender. O primeiro conceito, então, é o conceito de sociedade. O conceito de sociedade ele não é necessariamente um conceito histórico, mas é um conceito utilizado da história. O conceito de sociedade ele é um conceito que ele é desenvolvido primordialmente, né, pelas ciências sociais, mais especificamente ali, né, a sociologia, e que de uma maneira geral ele compreende, né, um agregado de seres humanos, enfim, né, de todos os sexos, raças, unidos, então, né, num grupo que visa o seu processo de auto-perpetuação. Por quê? Pelo fato dele ter, né, suas próprias instituições, culturas, modo de viver. Isso, então, né, de um maior ou menor grau, você forma essa sociedade ali, né, dentro de um determinado território. Então, isso que a gente pode compreender, né, o que é e o que vem a ser chamado, então, como essa sociedade. Isso é lógico, né, de uma maneira mais ampla. E aí a gente tem que perceber que essa sociedade, ela não é algo fixo, né? Então, ó, o conceito de sociedade que nós temos para a antiguidade não é o mesmo conceito de hoje. E aí que a gente compreende, né, Marx. Marx, ele trabalha, ou seja, né, que a sociedade, ela vem e ela existe a partir dos processos concretos dessa vida social. E aí, né, que ele vai discutir, baseado, né, no materialismo histórico dialético, os modos de produção e como esses modos de produção, cada uma, né, cada uma desenvolve um tipo de sociedade específica que tem ali. Porque a relação desses homens com esses homens, desses homens com essa natureza, ela varia, né, de acordo com cada um desses períodos históricos. E até, né, o próprio processo de mudança dessa sociedade, Marx coloca, né, aquela frase, né, clássica do Manifesto do Partido Comunista ali, e
se não me engano, no final do primeiro, segundo parágrafo, que ele coloca, ó, a história de toda a sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. Justamente porque ele quer falar o quê? Que essa sociedade que está sendo constituída ali, você tem, então, essas classes sociais que são responsáveis por fazer esse processo de movimentação. Essa classe dominante que busca perpetuar a sua dominação, e aquela classe, né, dominada, oprimida ali, que busca, nesse momento, o processo de superação dessa sociedade ali, dessa forma de dominação. Com isso, então, a gente passa para o segundo conceito. Esses 3 conceitos agora, pessoal, eles estão interligados. Não tem como nós pegarmos esses conceitos e achar que cada um desses conceitos aí são diferentes um do outro. Justamente por quê? Porque quando a gente percebe, né, e a gente vê esses elementos aí sendo colocados, sendo vistos, sendo discutidos, a história, ela nada mais é do que justamente esse processo de quê? Dessa constituição, dessa mudança, desse processo que você tem. A história, ela é feita de continuidades e rupturas. Então, vamos perceber. O próximo tópico nosso, né, que o professor Diego pediu para a gente abordar, é justamente o quê? Quais as contribuições, né, de determinadas sociedades para a nossa sociedade atual. E aí a gente pega, né, e ao estudar e ao perceber isso, a gente pega e fala, nossa, né, quais são, então, essas contribuições? Isso, querendo ou não, revela o quê? Revela esse processo, então, de permanência dessas comunidades. De como, então, né, essas antigas sociedades, enfim, seus elementos de perpetuação, né, eles continuaram. Então, por exemplo, o direito romano, que é a base da nossa sociedade atual. É lógico, né? A gente não aplica o direito romano, mas a forma do direito romano pensar é justamente a forma, então, com o qual o nosso direito, né, especificamente o direito brasileiro, ele é pensado, ele foi visto, então, e ele é colocado nesse momento aqui. A gente precisa, então, né, perceber que esse processo de continuidade, e aí tomando, né, por exemplo, que nós colocamos, né, em Marx, é justamente isso. A classe dominante, ela almeja esse processo de perpetuação. Justamente por quê? Porque esse processo de perpetuação, ele é responsável nesse momento justamente por quê? Por manter, então, esses aspectos, né, que colocam o seu poder ao longo desse tempo. É essa continuidade histórica que vai permitir, por exemplo, a burguesia permanecer como a classe dominante atualmente, durante esse período durante o período do capitalismo. O segundo que nós temos aqui é o conceito de mudança. A gente pode compreender esse conceito de mudança aqui como um conceito de ruptura. Então, vamos pensar, né, quando nós temos ali as revoluções burguesas, em que eles retiram, né, a burguesia, e ela nasce como uma classe revolucionária, porque ela almeja, naquele momento, justamente o quê? A retirada daquela classe dominante do poder, que era a nobreza, justamente para quê? Para impor, nesse momento, o seu processo ideológico. E aí nós temos um processo de mudança. Lógico, nós temos o papel de permanência nessa questão, dessa continuidade, sim, mas nós temos uma mudança, nós temos uma ruptura ali. E essa forma de ruptura, ela pode ocorrer como uma revolução. Por quê? A revolução é justamente o quê? É esse processo que nós temos, então, de compreender que enfim, é um
conceito que não nasce digamos assim, ele não é um conceito que ele nasce na sociedade. Então, vocês tiveram aula aí, né, com um professor, não sei se, enfim, né, o que vocês estão vendo primeiro, mas com o professor Tiago de Física. Então, e a questão, né, da própria revolução, ela nasce no sentido astronômico, né, que ela significava o quê? A rotação em torno de um eixo móvel. Mas no século XVII, ela começa a ganhar um caráter político. Por quê? São justamente aqueles movimentos que visavam contestar, nesse caso, o absolutismo na Inglaterra, depois na França, e que a gente conhece enquanto as revoluções burguesas, e que eles propõem, então, a derrubada desse governo, dessa forma, então, a partir daquilo que a gente pode compreender e chamar de uma queda desse governo, a partir, por exemplo, né, de uma luta armada. Então, você tem uma luta armada, você derruba não só o governo, você derruba a forma, né, como esse governo ele existe. Então, vamos pensar no caso das revoluções burguesas. Você derruba o absolutismo da forma que ele existe, para você estabelecer, então, uma nova ordem social. Então, no caso, vamos pensar, a burguesia, ela retira a nobreza para colocar, então, né, essa nova ordem social que ela escreve, que é essa ordem baseada, então, nesses seus princípios. E aí, no momento que você tem, né, essa classe chegando a esse momento, ela vai, ou seja, ela deixa nesse momento, né, de ser revolucionária. Revolucionária no sentido de quê, né? De querer destituí-la, porque ela não vai querer, enfim, né, se colocar. Mas aí a gente percebe que a revolução, e aí tem algumas definições, né, alguns debates, né, então algumas pessoas discutem, né, falam que a revolução, né, define revolução política, que quando, por exemplo, seria, né, só a queda de um modelo de governo, ou então uma revolução social, que é quando você teria, né, toda a mudança de uma estrutura de uma sociedade. Então vamos pensar, né, a Revolução Francesa, ela traz esse elemento. Se nós pensarmos, né, a Revolução Russa também, por quê? Porque você faz uma completa mudança desses aspectos ali. Agora, então, a gente vai trabalhar, eu acho que ficou isso desses momentos. Professor, algum ponto que você queira colocar? Não, dos conceitos, ótimo. Então aí, pessoal, a gente vai entrar agora naquilo que o professor Diego pediu, né, que são as contribuições para a história da humanidade de determinados períodos históricos, né? E aí, eu selecionei basicamente um de cada, né? Alguns eu coloquei 2, mas, assim, que estão interligados. Então, vamos pensar, né? Contribuições para a história da humanidade. Quando a gente pensa lá, né? Os caçadores-coletores, né? Período ali paleolítico inferior. O elemento central ali é justamente o que? O domínio do fogo. Você ter o domínio do fogo, você muda radicalmente, então, a percepção de como, né, esses hominídeos ali, eles passariam a viver. Porque você consegue, nesse momento, então, preparar outros tipos de comida. O fogo, ele consegue, então, espantar animais. Você consegue também se aquecer do frio, por exemplo, né, à noite, durante o inverno. Então, o fogo, na verdade, ele causa uma verdadeira revolução, como a gente pode trabalhar, nesse modo de vida. Porque com fogo você passa a ter toda uma possibilidade dessas mudanças. E aí, primeiramente, né, só o domínio do fogo, ou seja, né, a capacidade de você coletar esse fogo e mantê-lo. Tem até o filme, né, recomendo aí, A Guerra do Fogo, que é bem interessante, que mostra isso. Ou então, quando a gente já tem ali, Não né... assisti não, professor. Tem muita cena censurável. Não é para recomendar, não. Mas é porque o filme, né, que busca reproduzir na essência, né? Então, a sacanagem. Tô não, tirando muito essa bom. parte aí, viu? Vocês pulem, pessoal. Pulem, tampe o olho lá.
Fala, proibido, então tampa o olho Ou se assistir é só por um esforço científico. Sim, não, mas a gente existe por um esforço mesmo, né? Porque aquele filme é chato de assistir, né? Enfim, né? A primeira vez você fica ali sem fala, sem nada. Enfim, mas depois que a gente consegue pegar o fio da meada ali, a gente consegue compreender o que tá sendo colocado, o que está sendo passado ali. Então, o fogo, ele traz isso. E depois as próprias técnicas, né, de produção de fogo. Aqui, então, né, tem uma, que é o processo de você lascar a pedra, e na Guerra do Fogo eles demonstram isso. O próprio processo que você tem ali, né, do gravetinho, e a gente fala, né, a gente pensa que é fácil, não é fácil você fazer fogo, né, lascando pedra, ou, né, enfim, passando o graveto ali, você tem que ter uma técnica específica para isso. Então, uma vez aí, logo que eu entrei no IF, eu fiz um desafio com os meninos, se eles conseguissem produzir fogo lascando pedra com madeira, eu daria 5 pontos para eles. A gente foi pro bosque e ninguém conseguiu. Então, até hoje. Já estão dançando. Já estão fazendo a dança da chuva, a dança do fogo aí. Então, assim, vocês verem a dificuldade que é, né? Tem aquele seriado, né, entre aspas, Largados e Pelados. Você repara ali a dificuldade que o povo, teoricamente, que tem experiência, né, para fazer fogo, como que eles fazem isso, então. Então, os caçadores-coletores, isso. Nos egípcios, né, eu separei 2 elementos. O primeiro, a escrita, professor, mas a escrita deles é um elemento completamente diferente da nossa, né? Eles trabalhavam, então, por imagens, né, símbolos, que não compreendem igual o nosso. Mas, apesar disso, os egípcios eles tinham uma preocupação, que é uma preocupação nossa atual, que é a preocupação de deixar a história registrada. Então, quando você construía uma tumba, né? Quando você construía uma pirâmide, aquela pirâmide toda do lado de dentro, ela era, né? Enfim, escrita ali com os hieróglifos, justamente para quê, né? Para que você pudesse, nesse momento, deixar registrado aquele império, aquele faraó ali, os seus feitos durante o seu governo, a própria história da construção dessa pirâmide. Então, a escrita é importante por isso. Então, coloquei aí para vocês verem, ó, a pedra Roseta. Foi uma pedra, né, descoberta se eu não me engano, foi no século XIX, né, quando Napoleão ele foi fazer a expedição dele para o Egito. Se eu não me engano, foi nessa época mesmo que a pedra ela é encontrada. E a partir dela você consegue, então, fazer a decifração dessa escrita. Porque você tem na mesma pedra, não sei se vocês conseguem perceber, ó, tá vendo? Um texto, 2 textos e 3 textos. Então você tem o mesmo texto escrito em 3 línguas, né? O hieróglifo convencional, um outro que era mais simplificado e em grego antigo. Como o grego antigo era conhecido, a partir então disso você consegue decifrar os símbolos e a partir disso então você consegue compreender. E a outra então é as pirâmides, né? Não só as pirâmides, a arquitetura em si. Vamos pensar, se a gente pensar, né, das civilizações antigas que nós temos aí, né, dessas sociedades antigas, aquela, né, tirando ali o Império Romano, que já vem ali depois de Cristo, né, é lógico, eles começam antes, enfim, depois, mas se perpetua depois, dessas ali, né, do período antes de Cristo, aquela que deixa os maiores legados, né, arquitetônicos, são os egípcios. As pirâmides, as tumbas, vamos pensar aí, né, na esfinge, nas grandes estátuas. Vamos pensar que a pirâmide de Quéops, que é essa que vocês estão vendo aí na imagem,
ela foi a maior estrutura humana por quase 4.000 anos. Acredita-se que ela tenha sido construída em 2600 a.C., e ela só foi superada pela... Ixi, agora esqueci o nome. Por uma catedral inglesa do século XIV. Que ela tem 146 metros de altura e essa catedral tinha 160. Então, pensa aí. É algo brutal. Nenhuma estrutura humana ficou tanto tempo como sendo a maior estrutura do mundo. Se a gente pegar até hoje, né, há controvérsias aí de como você conseguiu, então, construí-las, né? Se você for um seguidor do Erich von Däniken, ou se você for um aficionado no History Channel, você vai falar que são os ETs. Mas isso, na verdade, só vai mostrar, né, a sua ignorância de achar que povos antigos não conseguiam desenvolver elementos técnicos, arquitetônicos, de construir prédios dessa forma. Depois, então, nós temos aí os gregos, né? Então, os gregos, eu separei 2 elementos aí, não vou me adentrar, porque eu tenho certeza, né, que a professora Thelma fez muito bem, que foi a democracia. A democracia e a filosofia, né? Então, vamos pensar, a filosofia grega, ela é a base de todo pensamento, basicamente, ocidental. Então, se a gente pensar, né, as discussões sobre arte, política, enfim, tudo isso, né, sobre a metafísica, retórica, esses elementos, então, eles estão presentes ali. E, assim, é algo que a gente não consegue mensurar. A própria noção, né, de democracia, que é uma noção grega, né? Então, a própria noção, né, da filosofia, trazendo essa questão, né, da primazia, né, do conhecimento, desse, enfim, né, desse forte campo de conhecimento. E a democracia, quando a gente pega especificamente, né, o processo que nós temos ali da organização daquela comunidade. Lembrando, né, não são todos os locais da Grécia Antiga que têm a democracia como base, mas a democracia aqui entendida especificamente como a democracia ateniense. É lógico, uma democracia polida, repartida. Por quê? Porque é uma democracia que ela não é uma democracia de poucos, né? Então, você tinha que ser um cidadão. Para ser cidadão, você teria que ser filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas, superior a uma determinada idade. Ou seja, você tinha toda uma série de regras. Mas ainda assim, você tinha a capacidade e essa possibilidade, então, dessa participação. E se a gente for pegar, né, uma outra contribuição, e até comentei assim, a questão de Heródoto, né, que é considerado o pai da história, e os gregos, eles têm, né, essa noção ali, né, essa fixação em escrever a história, né? Então, vamos pensar o Heródoto ali, né, que escreve sobre as histórias. Depois nós temos, então, né, Xenofonte, que vai contar outras histórias. Tucídides, né? Heródoto escreve sobre as guerras médicas, Tucídides escreve sobre a guerra do Peloponeso. Se a gente pegar, né, a própria Ilíada e Odisseia, apesar dela não ter essa função histórica, mas ela vai contar justamente o quê, né? A história da guerra de Troia, né? Tanto da guerra depois como do retorno de Ulisses, né? Então, assim, as contribuições versam sobre isso. E aí, né, que a gente entra nos romanos. E para os romanos eu busquei trabalhar justamente a questão do direito. Por quê? Porque o direito, ele é um elemento fundamental. Os romanos, eles pensam, né, esse direito a partir da noção dessas leis. Então, quando você pega lá os romanos, né, os códigos de leis romanos, então,
o jus naturalis, o jus civilis, o jus gentium, né, que aí vai falar, né, então, o jus naturalis, que é o direito natural, que vai falar que os fundamentos, né, que todo ser humano ali tinha direito, é lógico, né, ligado especificamente aos jus naturalis, o jus civilis, ou direito civil, que ele estava ligado, né, essas leis aplicadas aos cidadãos de Roma, e os jus gentium, né, que era a lei que estava ligada a esses estrangeiros, e que é, nesse momento, né, a base do que a gente pode considerar da própria noção do direito internacional como nós temos hoje. A própria noção de propriedade privada que nós temos, ela é uma noção que ela surge em Roma, né, dessa forma como ela é estabelecida na sociedade capitalista atual. Então, Roma, nós temos basicamente isso. A gente poderia elencar outros elementos, construções, enfim, mas deixamos para lá. Idade Média, né? Idade Média a gente poderia trazer também novamente as questões arquitetônicas, e aí nós teríamos, né, os estilos românico, gótico, como eu falei, né, a própria catedral inglesa ali foi a catedral construída durante a Idade Média, mas o que eu quis destacar foi justamente o quê? As universidades. As universidades, elas nascem, né, no seio da Igreja Católica, as universidades europeias, viu, pessoal? Por quê? Existiam outras universidades no mundo antes disso, especificamente na África. África e Oriente Médio. Existiam outras, né, voltadas ali para o estudo da questão religiosa também, né, mas nesse caso especificamente dos muçulmanos. Aqui, então, nós temos mas assim, né, porque eu estou colocando, então, as europeias, né, professor, você está sendo eurocêntrico? Não, porque são essas que vão influenciar, digamos assim, né, a nossa sociedade ocidental, essa que nós temos hoje, que nós vivemos hoje. Então, né, nós temos ali a primeira universidade europeia, que é a Universidade de Bolonha. Depois nós temos a Universidade de Paris. Então, como eu estava falando, essas universidades, elas nascem como universidades episcopais, como escolas episcopais, ou seja, ligadas à igreja, né, para a produção ali de formação de padres e tudo mais. Depois elas se deslocam, né, elas saem dessa igreja e elas começam, então, né, e ganham um status próprio dessa mesma igreja, mas, enfim, fora dos âmbitos da igreja, mas ainda, de certa maneira, tutelada por essa igreja. Então, a gente tem, por exemplo, né, a fundação da Universidade de Paris, que surge ali, né, como essa associação de professores e alunos, e é onde vai começar a ser produzido esse conhecimento de uma forma mais sistemática ali, tanto, né, por esses professores, esses alunos, esses questionamentos, elas nascem na universidade e elas começam nesse momento também depois se expandir. Então, você pensa, quando nós temos, né, a conquista da América, a Espanha constrói universidades aqui na América Espanhola, né? Você tem a Universidade Nacional Maior de San Marco, em Lima, você tem umas outras também, você tem uma outra na Bolívia, você tem na Colômbia. O Brasil ele não recebe universidades durante o período colonial. Somente com a chegada da família real, você tem cursos superiores, mas não universidades. Universidades do Brasil só vai ter na década de 1920. Estados Unidos também você tem criação de universidades, mas aí de uma outra perspectiva. Não é o Estado que cria, são grupos, então, né, de imigrantes, basicamente, né, puritanos no primeiro momento, que criam essas universidades como uma forma de desenvolver essa sua sociedade. Então, nós temos, então, essas características, e a universidade, ao longo do tempo, ela vai se modificando, depois ela é incorporada pelo Estado, a igreja, enfim, né, vai também sendo moldada ali, e hoje as universidades, elas são um ponto importante da produção e do desenvolvimento dessa nossa ciência, que é justamente o que eu coloco, então, né, desse ponto do capitalismo. Que seria o quê?
esse processo de desenvolvimento científico e tecnológico. Porque o que a gente consegue pensar, né? Poderia ter colocado ali o quê? Luta de classes. Mas, enfim, ela não está presente só no capitalismo. Mas nós temos justamente o quê? Esse desenvolvimento. Então, vamos pensar a quantidade, a velocidade que o mundo evoluiu tecnologicamente nesses últimos 200 anos. Então, vamos pensar. Há 30 anos atrás, a gente não pensava em ter isso aqui, ó. Dessa forma aqui, não. Há 30 anos atrás, você tinha um celular que era um trambolho que você conseguia só fazer ligação. Depois você tinha um celular que você fazia ligação e recebia mensagem, né? Que foi o auge. Depois você tem um celular que tem a tela colorida. E hoje o celular, basicamente, ele faz quase tudo, menos ligar. Que é a sua, enfim, né? Tanto que a gente fala, já é um smartphone, né? Não é nem um celular em si. Justamente por quê? Porque as funções dele, a função de ligar ficou relegada, né? Então, principalmente com os aplicativos de mensagem, né? Tem gente que nem atende telefone. A pessoa liga, você responde ali com mensagem, né? O que você quer? Então, assim, nós temos essas características aí. Marquinhos, Oi! deixa eu falar, já que você. Só um gancho aí, achei muito assim, surpreendente você colocar a universidade como uma grande contribuição da Idade Média, né? Por que você achou? Assim, é porque geralmente a gente relaciona a Idade Média com obscurantismo, né? E creio que hoje em dia algo legal para os alunos se atentarem, né? É que aos poucos a gente vai revendo a ideia dominante sobre a Idade Média só como um momento de escuridão, de Idade das Trevas, de pouca renovação, de pouco avanço na produção de cultura, de conhecimento, de ideias, né? E aí colocar um elemento que está extremamente relacionado com a sociedade contemporânea, que é, você colocou o desenvolvimento científico e tecnológico, que está centrado nas universidades, né, e colocar a universidade com a sua origem na Idade Média, isso é uma visão muito mais, parece assim, mais complexa, né, de todo esse desenvolvimento da história, né? Com certeza. E lembrar, né, que essa própria noção que foi dada aí, né, era uma noção que ela é construída pelos renascentistas, né, como forma de apagar esse desenvolvimento medieval, porque ele era ligado à Igreja Católica, e trazer, né, a renascer, então, né, como eles falavam, a cultura a partir dos gregos e romanos. E a última, né, que o Diego colocou ali, foi a mais problemática, né, contribuição do Brasil, né. Caraca, e aí eu fiquei pensando, falando, vamos, o que foi, né? Brasil forneceu açúcar para o mundo, Brasil forneceu o quê, né? Enfim, temos lá a participação brasileira na ONU, em política internacional, mas aí eu quis trazer um elemento polêmico aqui, né? Já que a gente está aqui para sair do senso comum, vamos polemizar, né? Samba e futebol. Eu não coloquei samba especificamente, né? Eu coloquei música. Por quê? Porque são duas coisas que, quando você fala do Brasil lá fora, são duas coisas que de cara o pessoal, pá, né? Brasil, música, especificamente o samba, né? Carnaval, e o futebol. Especialmente o Flamengo, né? Não, o Flamengo. Você reparou quem tá aí? Você reparou quem tá aí? Tá errado aí, isso aí. Essa imagem é fake news, isso aí é montagem da internet. Foi quando o Brasil foi representado pelo time. O time todo do Brasil era do time do Palmeiras, que ganhou do Uruguai de 3-0 na inauguração do Mineirão, em Belo Horizonte, em 65. Flamengo nunca teve isso, velho.
Olha, vamos pensar, né? O time do Palmeiras era tão bom, mas tão bom que os caras falaram, não, nem precisa convocar aqui, ó. Toma a camisa e joga. Tá Ganharam, vendo? gente. Então, É, querendo ou não, quando eu coloquei, né, música e futebol, nós temos outros. Mas são dois elementos que, se você chegar em qualquer parte do mundo, você falar que é brasileiro, são dois elementos que vão vir à mente rapidamente. Pelé, Ronaldinho, Neymar. Por quê? Porque isso, enfim, né, é aquilo que o Brasil, digamos assim, né, exportou no século XX. Esses elementos culturais que foram perpassados enquanto imagem de uma identidade nacional brasileira, fundada lá por Vargas, na década de 1930. Então eu quis trazer esses dois justamente para essa polêmicazinha aí. ótimo, trouxe um bom elemento aí. Muito bom que se relaciona, depois de fazer toda essa evolução histórica, relaciona com o elemento cultural, né? E fala que o pessoal da história aí é economicista ou não se atenta para outros problemas, né? Fecha Você aí é, com. professor, eu quero ver quantos livros de cultura tem nessa biblioteca aí, ó. Tem muita cultura aqui, aqui tem cultura. Tem, deixa eu ver, tem crítica marxista da cultura. Não, mas muito bom, hein, Marquinhos? Muito agradecido aí pela exposição da história no sentido mais geral, né, da evolução dos seres humanos, e no sentido mais específico da disciplina história, do que ela pensa, como que se produz o conhecimento da história, quais são as teorias, as abordagens. Trouxe um grande historiador goianiense aí para a gente refletir sobre ele, né? Falecido, mas que tem o seu nome aí marcado na, na profissão de historiador, né, do Brasil, né? O Ciro Flammarion. Aham. E agora com o conteúdo que você veio trazendo aí, que eu sei que são elementos importantíssimos para contribuir para o aluno ter essa visão cultural mais ampla do desenvolvimento da história, das várias sociedades. Aí, como eu sei que já está com muita fome aí, né? Horário do almoço, já chegamos. Vou fazer umas perguntas aqui para você, mas aí, se você quiser ser sintético e ser mais objetivo, assim, de reduzir respostas mais rápidas, fica à vontade, que também temos que almoçar, né? Então, vou fazer a pergunta aqui, uma de cada vez, aí você vai pensando aí e responde, tá bom? Tá bom. Só um momento. Bom lá, vamos para a primeira questão, né? Você abordou muito bem, Marcos, assim, as várias características do ser humano em diferentes épocas aí no desenvolvimento da história, em vários momentos. Aham. Dentro desse contexto, a gente pode falar que existe uma natureza humana, ou seja, uma essência humana, que é um obstáculo para o desenvolvimento da história, porque a gente está vendo que, né, tem toda uma explicação da evolução que você colocou. Mas e mesmo assim nos encontramos num mundo cheio de problemas e de várias contradições. Então você acredita que no ser humano em si, na sua natureza, existe algumas questões que são obstáculos para a gente mesmo nos desenvolver? Olha, é problemático quando a gente fala de essência humana, né? Porque a gente está colocando quase que uma determinação. Mas esse processo, né, que impede esse desenvolvimento, ele existe, mas não em termos de características humanas, mas de construções sociais que são dadas dentro desses determinados períodos históricos. Então, se a gente pega, por exemplo, o próprio, como Marx coloca, né, a ideologia burguesa, se a gente pensar, ela é um impeditivo disso, da forma como ela está estruturada, e que esse ser humano, então, ele vai ser, né, determinado ali, fala, não, ó, se eu conseguir trabalhar todo dia, se eu conseguir avançar todo dia, acordar cedo, trabalhar de 8 da manhã a 8 da noite, sem final de semana, um dia eu vou ser rico. Não, um dia você vai morrer mais cedo. Por quê?
Porque você cria essa noção, então, não, ó, o Silvio Santos conseguiu. Então, assim, o processo dessa essência humana não compreenderia assim, mas que os obstáculos eles são construídos, então, socialmente, a partir de ideologias que são dadas. Não, então, o que você... Não, assim, não, eu vejo que o que você fala é algo bem mais, assim, mais complexo, né, Marcos? Porque aponta, assim, que esses obstáculos, pior seria se fossem obstáculos naturais, né? Então, pelo que você está colocando, são obstáculos criados pelo próprio ser humano. Sim. Então, isso é mais complexo ainda, né? Ao mesmo tempo que é mais fácil, se torna mais difícil também, né? De ser superado. Muito legal, muito bom essa visão, né? Os obstáculos são do próprio ser humano. Beleza. Passar aqui para fazer a próxima pergunta. Muito se fala que o Brasil é um país jovem e que isto explica o atraso do nosso país, né? O Brasil, comparado aí com os países da Europa, um país mais jovem. Você acha que, do ponto de vista da história, o Brasil está mais próximo dos países mais avançados ou dos países mais atrasados? Se a gente for colocar desse ponto, o Brasil ele está mais próximo, enfim, né, desses países, digamos assim, atrasados. Justamente por quê? Porque quando a gente pensa nesse processo, não é pelo fato, né, do Brasil ser um país jovem, mas pela forma como o Brasil ele sempre esteve situado dentro da formação capitalista mundial. Então, o Brasil ele sempre foi um país de capital subordinado, seja no período colonial, seja atualmente. As dinâmicas, então, que ocorrem no Brasil, elas são dinâmicas, então, que elas perpassam justamente isso. Porque a gente pode pensar, então, os Estados Unidos é um país tão novo quanto o Brasil. Exato. E assim, enfim, né, ele acabou se tornando uma potência capitalista. Aí você tinha aquela antiga discussão, né? Porque lá foi uma colônia de povoamento, então as pessoas queriam ir para lá. Se a Inglaterra tivesse colonizado o Brasil, seria a mesma porcaria que a gente é, enfim, né? Seria a mesma coisa que a gente é hoje. Vamos pensar, a Holanda colonizou o Suriname. Suriname é uma potência? Não. A Inglaterra colonizou a Guiana, né? E a Guiana sumiu. E o que é a Guiana hoje? Então, assim, é uma potência? Não. Vamos pensar o sul dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos, as características dele eram características brasileiras, basicamente. Plantation, um alto grau de escravidão. Então, assim, não são esses elementos. Mas, enfim, o processo que está ligado é justamente isso. O fato do Brasil estar ligado a esse capital subordinado. Então, vamos pensar, quais empresas tecnológicas brasileiras nós temos? Que desenvolve tecnologia. A Positivo não desenvolve tecnologia, ela monta computador. Então, nenhuma grande força, né? Tipo assim, se a gente conseguir pensar dessa indústria que a gente pode chamar assim de 4.0, né? Basicamente nenhuma. Não me recordo agora. Lógico, nós temos grandes indústrias a nível mundial, mas, por exemplo, ligadas nessa parte tecnológica desse desenvolvimento atual. E é isso dessa parte. Ótimo. Coitado do Brasil, hein? O brasileiro é um povo pacífico, você acha? Não é. Porque o que acontece, né? Essa própria ideia de passividade, né, do homem brasileiro, ela vem com aquela própria ideia do... O Sérgio Buarque, né, ao discutir a questão do brasileiro cordial, mas não necessariamente, né, pacífico, mas cordial no sentido que ele coloca,
que era do Brasil, pelo fato das grandes mudanças brasileiras, elas não se darem em elementos de ruptura estruturais, né? Então, vamos pensar, a nossa independência, ela não se deu com uma guerra de independência em si. Mas teve as guerras, teve as batalhas na Bahia, Maranhão. Tá, mas não foi uma guerra que mobilizou. Vamos pensar, né? A guerra de independência dos Estados Unidos. Foi uma guerra que mobilizou as 13 colônias todas. Vamos pensar aqui, né? O processo da independência das colônias aqui da América do Sul. Bolívar, como que é o nome do outro? José Martí? O José Martí é na América Central, Cuba. né? É Cuba. De Cuba, né? Nossa, velho, eu sempre esqueço do outro. É o Bolívar. Simão Bolívar. Porque o Bolívar, na verdade, ele é mais ao norte, né? Tem um outro que é mais ao sul aqui. Ah, sim. Um da Argentina, parece, né? Ele pega a Argentina, acho que Chile, Peru. Procura aí, professor, procura aí. Porque, enfim, é isso, tá vendo? Historiador é isso, gente. A gente não guarda nome e data, não. A gente conhece o processo. Então, a gente tem justamente isso. Mas quando a gente pega a história do Brasil e a gente vê, a gente não tem, talvez, essas grandes, né, rupturas como essas guerras. Mas a história do Brasil é uma história de revoltas. Essa é Martí, não, né? Eu acho que é essa. Coloca aí, Libertador da Argentina. Ah, tá. É José de San Martín. É, ele mesmo, San Martín. E aí tem um outro também. Por isso que a Copa que congrega os países da América do Sul é Libertadores da América, caramba. Em homenagem aí a Bolívar, San Martín. Os grandes libertadores. Então, Marcos, esse José Martí é o mesmo de Cuba, não, né? Não, que eu me recorde, não. Não, né? Não, é que esse outro é José Julián Martí Pérez. O outro é José de San Martín. Então, assim, o brasileiro, ele não tem esse aspecto dessa cordialidade, né? Que é passada e que é colocada assim, não. Então, pacífico não é. É só a gente ver, né, os números referentes à nossa sociedade. Pacífico, talvez, de aceitar algumas coisas, talvez. Mas a nossa sociedade, ela não é e nunca foi pacífica. É verdade. E, para fechar, do contexto do mundo como um todo, assim, você acredita que há uma tendência aí para mais conflitos sociais, mais violência, ou para um momento de progresso, de evolução, de pacificação? Eu acho que agora, mais do que nunca, enfim, né, com Covid e outros elementos, a gente abre um período aí de contestação. Então, se a gente pensar ali, né, na década de 90, né, porque a gente teve a queda ali, né, do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, mas se a gente pegar a década de 90 ali, né, basicamente foi uma década apática, né, em termos de movimento. Então, aí, no final dos anos 90, início dos anos 2000, nós tivemos ali, né, o início do movimento anti-globalização, depois, né, outros movimentos de escala mais global, então, por exemplo, as manifestações, né, contra o G7. No Brasil, nós tivemos em 2013 as jornadas, né, de junho. É junho ou julho? Junho, né? Jornadas de junho. Jornadas de junho. E pela situação, né, está sendo dada, vamos pensar aí, né, a inflação que está caminhando no Brasil, então você só vê aí, né, os produtos cada vez mais altos, mais caros, sem uma perspectiva de melhora em relação a isso. A própria estagnação, né, da economia brasileira,
o nível de pobreza aumentando. Esses são elementos, então, basicamente, prontos para uma bomba relógio. Lá a gente viu, né, no Chile, né, os movimentos há quase 2 anos, né, diretos aí na França, os coletes amarelos, nos próprios Estados Unidos agora, né, movimentos contra o racismo. Uhum. Então, eu acho que o mundo está caminhando muito mais para uma noção de conflito do que de estabilidade. Uhum. Compartilho com a sua visão. Então, professor Marcos, agradecer, sim, pela sua disposição e agradecer também, mais ainda, né, pela sua exposição, pela grande contribuição aí para enriquecer, né, a visão aí nos nossos alunos sobre o desenvolvimento da história e sobre as questões mais amplas. Então, muito obrigado pela participação e até uma próxima. Valeu, obrigado você. Falou.